Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre a seleção brasileira aqui nessa série de vídeos da Copa do Mundo. E é uma seleção que chega à Copa do Mundo com o status de uma das favoritas, uma das candidatas. E não é por acaso e também não é exagero, é claro que não dá para prever o que vai acontecer no Catar, mas o Brasil se fortaleceu muito na segunda metade do ciclo para a Copa. E acho que aí está um ponto importante na avaliação do trabalho ao longo do ciclo. Em primeiro lugar, é relevante pensar que o Brasil chega a uma Copa do Mundo com a experiência de uma comissão técnica que teve continuidade e que já tinha feito um bom trabalho no pré-Copa de 2018. O Brasil acaba eliminado pela Bélgica, o que não significa que tenha sido tudo um desastre ou que fosse tudo uma porcaria, mas isso é raro historicamente falando, né? O Brasil não descartar um trabalho e recomeçar tudo de novo. Acho que foi bem interessante, bem positivo ter dado continuidade ao trabalho do Tite, que teve dificuldades no primeiro momento, né? O início do ciclo pós-Copa de 2018 teve uma queda considerável no nível coletivo, no desempenho que a gente tinha visto na preparação para 2018, não exatamente na Copa em si, embora o Brasil tenha jogado bem no próprio jogo contra a Bélgica, né? Boa parte do jogo o Brasil vai bem. E aí cai, e aí faz parte também de um grande enfrentamento de Copa do Mundo. Acho que não tem grande drama em relação a isso não. Agora, fato é que depois dessa queda considerável de nível coletivo e de desempenho no início do ciclo para a Copa de 2022, o Brasil reencontra um caminho e consegue ganhar várias opções muito interessantes do meio para frente do ciclo. E aí está o grande aspecto. O Brasil chega à Copa do Mundo com muitas peças, com um elenco renovado e com muitas peças de qualidade dando salto nos clubes, nas competições importantes dos clubes e na própria seleção correspondendo também. Então é uma seleção que chega à Copa, inclusive, com algumas formas diferentes de jogar. E até pra gente entrar no lado do campinho, eu vou utilizar aqui alguns campinhos diferentes para falar sobre a seleção brasileira. Por quê? Acho que o Brasil chega à Copa com 3 planos, 3 possibilidades muito bem definidas e mais algumas variações de acordo com características dos jogadores. Então, no final, eu vou até entrar no campinho para falar sobre todos os jogadores da lista. E aí, falando um pouco mais sobre a lista, diferentemente de basicamente todos os vídeos dessa série aqui, no caso da seleção brasileira, eu gravei o vídeo após a convocação oficial. Então, já usando os 26... Aí a gente pode entrar posição por posição para tentar entender quais jogadores preenchem cada casinha nas posições, nas funções e nas características também. Então vamos começar pelo que eu imagino que vai ser um primeiro plano da seleção brasileira, porque eu acho que um ponto de partida é falar o seguinte: o Brasil, no meio de tantos jogadores que cresceram dentro desse ciclo, o Brasil chega à Copa do Mundo com alguns dilemas para escolher qual vai ser a formação utilizada, qual vai ser a escalação ideal ou a titular absoluta. Na cabeça de cada um vai ser uma. Mas um ponto que me chama a atenção para tentar simplificar um pouco qual é essa divergência, esse problema em termos de estrutura tática, o Brasil não abre mão de um ponta bem agudo pelo lado direito, que tende a ser o Rafinha como titular e o Antony como uma primeira opção. Sendo ele já um titular, o Rafinha, o Brasil tem 3 opções desse desenho para preencher. Só que aí a gente lembra que o Neymar, obviamente, é o titular absoluto. O Vinícius Júnior tá numa fase excelente. O Paquetá, o Tite não vai abrir mão porque ele faz questão de ter um meia com essa característica na linha dos meias. Então, seja qual for o desenho, o Paquetá inicia a Copa como um titular importante, que tem até uma consequência da lista com a lesão do Coutinho, que eu pretendo entrar mais tarde. E tem o Richarlison, que com a camisa da seleção tem conseguido entregar muito bem, tem rendido um bom desempenho, tem aproveitado as chances. Então são 4 nomes que teoricamente brigam por 3 posições, ou vamos lá, né? O Neymar evidentemente está no time. Então se Neymar e Rafinha estão no time, são 3 jogadores que a gente bate o olho e fala, mas esse cara é titular da seleção, só que só tem vaga para 2. Nesse caso, Paquetá, que teoricamente eu acho que vai ser um titular indiscutível do Tite, pelo menos para a largada da Copa, o que deixa essa disputa entre Richarlison e Vinícius Júnior. Então, eu tô começando pela parte da frente porque eu vou falar dos 2 desenhos possíveis com um ou com o outro. Me parece que para a largada da Copa do Mundo, embora eu embarque no discurso de que não dá para deixar o Vinícius Júnior no banco da seleção pelo que ele tem feito no Real Madrid, me parece sim muito possível que o Brasil inicie a Copa do Mundo com o Vinícius Júnior como opção de banco de reservas. E a minha ideia aqui, como nos outros vídeos, muito mais do que dar a minha opinião sobre como tem que jogar, como deve ser, como deveria ter sido, é tentar entender como pensam os treinadores na hora de montar as estratégias, na hora de estabelecer quais são os mecanismos, com ou sem bola. Então, para falar sobre esse desenho da seleção brasileira, né? O Brasil vai ter o Alisson no gol, nenhuma dúvida quanto a isso, e aí entrando posição por posição para manter o padrão aqui dessa série de vídeos. Na lateral direito, o Danilo é o titular, o Daniel Alves foi convocado, vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, acho que não tem grande escândalo em relação a isso.
O Militão ainda é uma opção para lateral direita, mas indo para a zaga, Thiago Silva e Marquinhos vão formar a dupla de zaga. Não tem muita dúvida quanto a isso. O Bremer foi a notícia, não foi bem uma novidade, mas foi a notícia porque ali tinha uma disputa. Eu até imaginava que o Gabriel Magalhães fosse ser convocado para a zaga. O outro zagueiro, o próprio Militão. Na lateral esquerda, o Alexandre é o titular, com o Alex Telles como opção. No centro do campo, Casemiro e Fred formam a dupla de volantes. Naturalmente, Fabinho e Bruno Guimarães largam como os reservas imediatos. E aí a gente entra nessa divergência de desenhos possíveis. Então, até para colocar os dois desenhos como possibilidades. O que muda, né? Em um desenho você tem o Vinícius Júnior bem aberto na ponta, o que torna o Paquetá um 10 encostando no Neymar como 9. No outro desenho, o Richarlison é o 9, então o Neymar joga como um 10, tendo liberdade para flutuar como um meia armador, que é a melhor função, na minha visão, atualmente para o Neymar. Só que como contrapartida, para você ter um Richarlison como 9 e o Neymar sendo esse 10, o Paquetá é deslocado para a esquerda e quem sai do time é o Vinícius Júnior. É um dilema realmente, porque para mim a melhor posição é a do Neymar como 10. Só que ao mesmo tempo, eu não abriria a mão do Vinícius Júnior na ponta esquerda. E o Richarlison vem fazendo por merecer essa posição como 9. Só que o Paquetá, em termos de equilíbrio do time, parece uma peça que não vai sair da equipe. Então, de fato, são duas formações possíveis, duas boas formações e dois planos que talvez variem de acordo com o adversário. Se eu tivesse que palpitar, eu diria que a formação com Richarlison como 9, Vinícius Júnior no banco, tende a ser a formação da estreia contra a Sérvia. E diria que a formação com Vinícius Júnior talvez seja a opção diante da Suíça, por exemplo. Para você ter aí sim dois pontas bem agudos, bem abertos e ter talvez o Neymar circulando como um 9 muito móvel, enquanto o Richarlison como 9 atacando a profundidade pode fazer sentido diante de uma Sérvia que é mais física, é mais agressiva, sobe marcação, dá mais espaço para esse ataque em profundidade por conta do 9. Mas aí vai depender de acordo, evidentemente, com o que passa na cabeça da comissão técnica, especialmente do Tite, e de acordo com o desempenho individual de cada um desses jogadores. São esses dois desenhos e partindo para as variações com bola. Como cada um desses desenhos funciona? Se a gente partir desse plano, começando pelo time com o Richarlison como 9 oferece ruptura, né? Ataque em profundidade. Atacar os espaços nas costas da linha de defesa. Não é o 9 de área, mas é um jogador que tem essa arrancada, essa explosão para ganhar os metros às costas da linha de defesa. O Neymar como 10 ganha liberdade para circular pelo campo, sendo um cara que tem uma capacidade como poucos do futebol mundial para achar uma enfiada de bola. E aí essa enfiada de bola tende a ser para o próprio Richarlison. O que não muda é o papel do Rafinha bem espetado, abrindo o campo pelo lado direito. O que muda é o Paquetá, que tem sido um companheiro importante para o Neymar em relação a diálogo mesmo de tabelas, a um buscar o outro no momento de tornar o time mais criativo. E o que também muda aí se o Paquetá joga como meia aberto pela esquerda nesse desenho sem o Vinícius Júnior, o lateral esquerdo passa a ter um papel um pouco maior de atacar o corredor. O que não vai acontecer no outro desenho. No desenho que tem o Vinícius Júnior como cara da ponta esquerda, embora ele não vá ficar o tempo todo tão espetado quanto o Rafinha, que vai guardar mais posição até ser acionado, até a bola chegar até ele, dando mais essa amplitude, o Vinícius tende a entrar mais em diagonal, a jogar centralizando um pouco mais. Mas quando não tem o Vinícius Júnior por aquele lado, o Alexandre passa a ter uma responsabilidade de virar uma alternativa de um lateral mais influente nesse ataque ao corredor. Então, eu estou começando pela parte da frente porque é onde tem as variações que vão ditar ajustes na parte de trás. O que muda de um desenho para o outro? Principalmente o comportamento do Alexandre. O que não muda? O papel do lateral pela direita é muito mais de um construtor dando equilíbrio na base da jogada. Então o Danilo, como na Juventus inclusive joga como zagueiro nessa temporada bastante, né? Mas já jogou como lateral, como volante, como lateral esquerdo, já fez de tudo nessa linha defensiva na Juventus. E é um jogador que tem esse duelo, né? Tem esse lado físico, tem as recuperações de bola e tem o posicionamento para fazer essa saída de bola mais próximo ali ao Casemiro, mais próximo aos volantes, no caso. Então, isso vai variar. E aí pode variar também o lado do Fred nessa composição com o Casemiro da dupla de volantes aí, o que também não chega a ser o mais relevante aqui na hora de comparar esses funcionamentos. Mas de uma maneira geral, o Brasil tem laterais que ficam mais na base da saída de bola, não são os laterais que vão atacar a linha de fundo, como historicamente o Brasil sempre contou, ou muitas vezes contou, com laterais com esse perfil, né? Velocidade, arrancada, ultrapassagem, chegada à linha de fundo. Não é essa característica e até por isso, pelo lado direito, muito se debate essa questão da falta de opções, e para mim as duas laterais têm
problemas, né? Se a gente lembrar que o Arana se machucou, ficou fora das opções para lateral esquerda, o Brasil acaba optando pelo Alex Telles, que na data FIFA de setembro foi muito utilizado como esse lateral mais passador, construtor de trás. Não para chegar ao fundo, ele tem uma boa batida na bola, ele é forte na bola parada, nos cruzamentos, mas ele não vai ser o cara que vai atacar a linha de fundo o tempo inteiro. Nesse caso, ele vai ser o reserva do Alexandre, mas vale o mesmo para o Alexandre. Então são laterais que vão jogar mais próximos dos zagueiros e dos volantes, muito mais iniciando, achando uma primeira opção de passe e abastecendo esses jogadores mais de frente, esses jogadores que atuam mais na parte ofensiva do Brasil, que vão desequilibrar mais perto do gol adversário. Então, o papel dos laterais, os papéis aí, são muito mais de um equilíbrio em saída de bola e de uma proteção no momento de atacar. Então, são jogadores que podem ficar um pouco mais próximo dos zagueiros numa primeira linha ou mais próximo dos volantes atacando por dentro, mas raramente fazendo essa ultrapassagem no caso do lateral pela direita. Por isso que nem faz tanto sentido assim, a questão de usar o Militão, por exemplo, como lateral direito, é totalmente possível e faz todo sentido, porque você tem um jogador acostumado a cobrir essa faixa do campo e sendo lateral, não vai ser exigido que ele seja o driblador que vai chegar à linha de fundo. Ele tem físico para arrancadas, para cobrir uma área grande do campo, ele pode iniciar essa saída, achando passes, não necessariamente os passes mais brilhantes para quebrar a linha adversária, mas para fazer esse equilíbrio, esse papel da lateral pela direita. No caso de um Daniel Alves, aí você, claro, já ganha mais recurso técnico para tentar ter um construtor pelo lado direito, que como já não é o Daniel Alves de 10 anos atrás, não vai ser o cara que vai passar chegando à linha de fundo o tempo inteiro também. Por isso que eu acho que dentro de qualquer um dos sistemas, o que não muda é essa dinâmica, essa relação entre lateral direito e ponta pela direita. Porque em qualquer uma das variações da seleção, o ponta pela direita é o responsável por atacar o corredor, por ficar bem aberto. Já no lado esquerdo, existe essa variação de acordo com o sistema e com o nome escolhido. Um outro plano que talvez seja o plano C, mas que foi testado na data FIFA de setembro, é a possibilidade de uma formação mais ousada, que vale para determinadas circunstâncias de jogo, mas que talvez não seja inicialmente um plano para começar jogos, pode até ser que mude, claro, as coisas podem acontecer dentro de uma Copa, um Bruno Guimarães, por exemplo, pode ganhar a vaga do Fred, mas pode acontecer também do Paquetá jogar como esse segundo volante, como o Brasil testou na data FIFA de setembro. E aí sim é uma chance de tentar resolver aquele dilema inicial. Pô, se o ponta pela direita não pode sair dentro desse funcionamento, no caso o Rafinha, eventualmente o Antony se o Rafinha não estiver bem, mas o Rafinha é o titular. Se o Neymar evidentemente é um titular, se o Paquetá não pode sair do time dentro desse equilíbrio, desse funcionamento, se o Vinícius Júnior joga para ser titular, se o Richarlison joga para ser titular, a resposta para tentar encaixar todo mundo foi tirar o Fred. E é uma alternativa que o Tite já mostrou que pode utilizar, porque já testou também. Então, nesse caso, mais ainda, os laterais ficam na base e ficam praticamente como meio-campistas a mais no momento de saída de bola. Laterais que não vão se projetar tanto, Alexandre de um lado, Danilo do outro, vão encorpar o meio ali próximos do Casemiro, inclusive, porque o Casemiro vai ficar sem um segundo jogador mais próximo dele. Nesse caso, o Paquetá, embora vire teoricamente um segundo volante, vai estar muito mais próximo do Neymar, como uma parceria de armadores nessa faixa central. Naturalmente o Neymar buscando mais o lado esquerdo, o Paquetá buscando essa aproximação no setor da bola, tendo, claro, uma responsabilidade no momento sem bola de voltar para compensar mais do que se espera do Neymar, mas sendo muito mais esse parceiro de armação por dentro. E nesse caso, sim, um ponta agudo de cada lado. Rafinha bem espetado de um lado, Vinícius Júnior bem espetado do outro, com o Richarlison largando como esse 9 titular da Copa do Mundo. É claro que, quando a gente olha, aí já passei pelos 3 planos testados, trabalhados pela seleção brasileira, é sempre bom lembrar que o Brasil teve alguns outros méritos importantes, como a bola parada ofensiva, desenrolando partidas, mesmo em amistosos ou em eliminatórias, às vezes jogos que começam mais enrolados e pela bola parada ofensiva o Brasil consegue abrir caminho. É importante falar do papel dos zagueiros, não só nessa bola parada, mas também na distribuição. Então, Thiago Silva e Marquinhos são jogadores que ajudam a construir de trás, e por isso não é exatamente um problema você deixar teoricamente no desenho um Casemiro exposto como um único jogador de saída de bola, porque não é. Primeiro porque os laterais vão participar na base, e segundo porque os zagueiros são muito confortáveis com a bola. O Marquinhos tem uma enorme capacidade para achar lançamentos, e o Brasil com esses jogadores que atacam a linha de defesa adversária, então você tem, claro, um Neymar que pode lançar ou receber em profundidade, ou sair driblando, né? Ele é um jogador muito completo nesse sentido. Mas o Vinícius Júnior que pode desequilibrar em velocidade, um Rafinha que pode receber no espaço e acelerar.
um Richarlison que pode receber atacando a linha de defesa adversária. Então, se você tem bons lançadores, e o Brasil tem, desde os zagueiros, bons lançadores, aliás, desde o próprio goleiro, bons lançadores, você pode potencializar isso também na construção ofensiva. Mas aí, falando então de vários desses aspectos, desde a qualidade individual, a qualidade coletiva que o Brasil apresentou, a diversidade estratégica, né, o repertório para diferentes planos, o Brasil chega à Copa com esses planos, é até curioso porque muitas vezes, muito se fala sobre, muito se cobra que treinador tenha plano A, plano B, plano C. Eu nem sempre concordo com isso, porque acho que muitas vezes é uma questão de desempenhar melhor, de trabalhar para jogar melhor dentro da sua convicção. Mas é claro que é bom quando você tem várias cartas na manga para diferentes formas de jogar, que podem variar de acordo com o adversário e tal. Talvez o grande desafio, a grande casca de banana para o Tite nessa Copa, seja justamente o fato de que ele conseguiu consolidar um trabalho em alto nível, chega muito bem à Copa do Mundo e tem boas alternativas nas mãos. Então, ele muito provavelmente vai ser cobrado, e muitas vezes se o resultado não vier ou o desempenho não for satisfatório, ele vai ser cobrado pela alternativa que ele não escolheu. Quando na verdade acho que não tem muito erro ou acerto nesse caso. Pode ter mais ou menos compatível com o que o jogo pede, pode ter um desempenho individual melhor ou pior, coletivo também, mas nesse caso o Brasil chega com alternativas. Talvez o Tite no final das contas acabe cobrado se não der certo, exatamente por não definir a sua estratégia, por não ter na cabeça qual é o time titular, quando na verdade o Brasil chega à Copa do Mundo com boas possibilidades de formas diferentes de jogar. E aí para passar na questão do elenco, e aí posição por posição, distribuir todo mundo no campinho, não necessariamente falando sobre o desenho da seleção brasileira, e sim sobre faixas de campo, funções e posições. Porque aí, diante de tudo isso que eu já falei sobre funções, por exemplo, no gol não tem muita dúvida, são os três ali que todo mundo já esperava. Quando a gente vai para a defesa, não tem muita dúvida em relação aos zagueiros, aos titulares e reservas, a dupla titular já está definida, os reservas, a novidade foi realmente a notícia foi o Bremer sendo escolhido nessa disputa com o Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda também não tem grande novidade, porque estava nítido que o Alex Telles seria o reserva do Alexandre depois da data FIFA de setembro, e o Alex Telles, mais preso à base da jogada como um passador, mostrou que pode fazer esse papel de fazer a posse de bola progredir a partir do passe, sem grandes problemas aí também, embora não seja um lateral consolidado no mais alto nível. Mas o Brasil não tem isso em nenhuma das duas laterais. Na direita, que é onde ficou a grande parte da polêmica no Brasil, que eu acho que ela é uma polêmica que, na verdade, ela diz muito sobre como o trabalho já está num nível consolidado, a ponto da discussão ser sobre jogadores que talvez nem entrem em campo, né? Que é o caso de um Daniel Alves na lateral direita. Eu concordo que tem muito pouco argumento, se é que existe um argumento, para defender o momento do Daniel Alves em relação à seleção. Por outro lado, eu entendo a convocação dele. Primeiro porque não tem outra opção testada, experimentada, consolidada para a seleção. Esse foi um problema, essa é uma lacuna. E a outra opção, que é empurrar o Militão, ela não precisa ser descartada pela convocação do Daniel Alves. Então, o Danilo é o titular. O Daniel Alves é um jogador que tem mais recurso técnico, que tem uma experiência enorme, que aparentemente tem uma boa influência dentro do grupo também, o que não é um problema. Não acho que seja só uma questão de, é panela, etc. Porque eu acho que muitas vezes é uma questão de simplificar, de rotular também. O Daniel Alves foi um dos grandes jogadores da posição dele na geração, sem a menor dúvida. É claro que já não está no mesmo nível de anos atrás. É claro que ele não vem justificando essa presença dele na seleção se a gente pegar esse último semestre, esse último ano dele na atividade pelo clube. Mas eu também não acho que seleção seja só o momento. Eu acho que a confiança que um treinador tem em cada jogador é fundamental. Falei sobre isso no vídeo da Espanha, inclusive, né? Que o Luiz Henrique bate muito nessa tecla. Tô pouco preocupado, ou tô menos preocupado com o que os jogadores fazem nos clubes do que com o que os jogadores fazem comigo. É o que o Luiz Henrique fala. Então eu acho que tem um peso na confiança aí sim, de um trabalho e do que esse jogador já mostrou ser capaz de render. É um cara acostumado a jogos grandes, então não tem nada de aposta nesse lado. Mas também não é um jogador que necessariamente vai entrar em campo. Então, partindo do princípio de um desfalque do Danilo na lateral direita, até pelo funcionamento que eu já mostrei, não acho que seja o Daniel Alves hoje não é um jogador que vai ficar tão exposto sendo cobrado para ir e voltar pelo corredor, porque nem é esse o desenho ou a função que se espera do lateral pela direita. Se você enfrenta um adversário que tem um ponta mais agudo, mais driblador, mais perigoso, acho totalmente natural que o Militão seja a primeira escolha para lateral. Eu não vejo a vantagem de levar um zagueiro a mais dentro da lista. Porque se você não tiver o Danilo por suspensão, por exemplo,
Eu acho mais interessante você poder escolher entre um jogador mais conservador, que vai fechar uma linha de defesa como o Militão, dando maior segurança defensiva, ou um jogador com mais recurso para construir, para eventualmente avançar por dentro, poder alternar a forma de jogar pelo lado direito. Acho válido, porque isso vai depender do adversário. Então, se você pega um jogo, uma circunstância de jogo em que você precisa de mais construção, por que não ter um Daniel Alves à disposição se você não tem nenhum outro lateral que se mostrou com um bom nível para chegar à Copa do Mundo? Então, nesse aspecto, eu entendo totalmente a convocação, não acho que tenha sido um absurdo, embora eu entenda vários dos argumentos utilizados de quem fala que ele não merecia estar ali. É verdade, só que como nenhum outro apareceu, eu acho mais interessante poder escolher entre Militão e Daniel Alves de acordo com o adversário do que ter apenas um, por exemplo. Você perde o Danilo, pega um jogo em que você precisa atacar, precisa construir e não tem essa alternativa de um lateral mais construtor para uma circunstância de jogo. Mas repito, provavelmente, num mata-mata, a minha primeira escolha entre os dois vai ser a do Militão, na hora de enxergar o que o jogo pede e o que esse desenho do Brasil pede inicialmente. Então esse é o cenário da lateral direita, que é o que mais gera discussão, e a discussão é sempre bem-vinda, é válida, faz parte também. No meio-campo, naturais as substituições, né, se a gente pensar em Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães como reserva do Fred, podendo o Paquetá fazer esse papel do segundo volante, como eu já falei. Então, por isso que eu tô distribuindo de uma outra forma aí, porque não daria para colocar um jogador a mais no campo. Para manter 10 jogadores de linha, então eu tô colocando o Paquetá preenchendo várias casinhas aí, porque eu acho que é como o Tite enxerga. Já que o Tite fala que faz questão de um meia mesmo, de um armador na linha dos meias, o Paquetá tende a ser um jogador quase insubstituível, que é o ponto que eu acho importante tocar da lista. Porque a lesão do Coutinho joga nas costas do Paquetá uma responsabilidade de ser um meia que não tem outro dentro dessa seleção. Em relação a equilíbrio, já que na cabeça do Tite é fundamental ter um jogador com esse perfil. O Coutinho seria um cara para alternar com o Paquetá ou para entrar caso o Paquetá não estivesse bem. Sem o Coutinho e também sem o Firmino, que eventualmente poderia ser usado até como um 10, eu não acho que o Everton Ribeiro seja esse jogador se a gente pensar em características em área de ocupação do campo. Essa até é a grande ressalva que eu faço em relação à convocação do Everton Ribeiro. Para mim é justíssimo que ele esteja na Copa, é um jogadoraço que está há uma década jogando muita bola no futebol brasileiro. Agora, não é um encaixe tão simples, porque ele não é esse jogador que vai ocupar o corredor direito, dando amplitude, jogando tão abertos, usando fundo. Ele não é exatamente esse meia por dentro. Ele é um híbrido. Ele é um jogador que busca a aproximação vindo de fora para dentro. E que, teoricamente, vai ocupar essa função de um reserva na linha dos meias, mais para a faixa central do que para a ponta direita. Então, esse é um ponto que acho de atenção, um ponto relevante em relação à mensagem que essa lista passa. Acho que ela dá uma responsabilidade maior para o Paquetá do que muitos talvez se deem conta. Mas olhando ainda para essa divisão das peças, a ausência do Firmino, eu até tuitei sobre isso, acho que talvez ela passe também pela adaptação do Rodrigo a um jogador capaz de jogar na faixa central. Seja no Real Madrid, em que ele foi escalado como um segundo atacante por dentro, também já foi usado como ponta, como um 9. Na própria seleção, na data FIFA de setembro, ele tem minutos como meio-campista, naquela formação mais ofensiva, como um dos meio-campistas por dentro. E acho que essa versatilidade faz com que o Rodrigo preencha mais casinhas aí e talvez tenha pesado para tirar o Firmino da disputa. Até para premiar o grande momento do Martinelli, que é um jogador que merecia essa vaga pelo que tem jogado no Arsenal na temporada. Agora, a lista, a hierarquia, a sequência na seleção é difícil de furar, né? Porque aí a gente chega na disputa pelos lados do campo. Então, pelos lados do campo, você tem o Rafinha como titular na ponta direita, o Antony como um reserva imediato, com o Rodrigo sendo uma alternativa para aquele lado. Pelo lado esquerdo, o Vinícius Júnior é o titular, se for titular, porque o Paquetá pode ser o titular na ponta esquerda, sendo um meia que vai trazer de fora para dentro. O Martinelli vira uma outra opção depois do Vinícius Júnior para fazer esse lado do campo, para fazer essa ponta, que é o lado dele, né? Esse ponta pelo lado esquerdo. E aí a gente entra nas opções de comando de ataque, que já que eu falei do Neymar, pode ser um 9 ou pode ser um 10, no ataque o Richarlison vai ser um 9 se o Brasil iniciar a Copa como 9, o Gabriel Jesus pode ser uma alternativa também de um 9 móvel, que pode circular pelo campo, e que pode... Os dois até já jogaram como pontas, podem até jogar como pontas. É que dentro dessa distribuição das vagas nos últimos meses, nessa reta final de ciclo, parece que são menos utilizados dessa forma, né? O Richarlison ficou realmente como um 9 e o Gabriel Jesus volta à seleção agora, até pelo que tem feito no Arsenal, imagino que mais como um 9 móvel do que como um ponta. Mas pode jogar eventualmente como ponta. Se o Tite quiser mudar um pouco a característica desse ponta pelo lado direito, pode ser uma alternativa também. E aí, a opção que é diferente de todas as outras em relação à característica é o Pedro. E por isso nem considero o Pedro uma surpresa nessa lista, porque estava na cara que ele seria convocado, porque é o centroavante com mais presença diária de toda essa lista. É o jogador que pode
sustentar uma bola num pivô, numa bola mais longa, caso você seja pressionado numa saída de bola e tenha dificuldades, ele é o cara para tentar proteger e estabelecer o time no campo de ataque numa saída mais direta. Ele é o cara para a área num cenário de mais cruzamentos, de maior tentativa de jogar a bola para a área para duelar com os zagueiros. Porque o Brasil tem, em todas essas formações que eu mostrei, nos 3 planos, o Brasil tem um ataque móvel. Seja com uma velocidade, uma arrancada para atacar as costas da linha de defesa, ou com um 9 que vai baixar para circular pelo campo, como é o Neymar jogando como falso 9, ou como é um Gabriel Jesus, que pode alternar esses 2 tipos de movimento também. O Pedro já é diferente. O Pedro, embora seja um jogador com qualidade para sair da área, mas ele é mais centroavante. Então é uma alternativa para determinados cenários. Um jogo mais truncado, mais difícil, em que vira aquela batalha para furar um bloqueio mais baixo de uma defesa. O Pedro pode ser uma alternativa por característica, e justamente essa característica o colocou dentro da Copa do Mundo. Então acho que essa é uma passada geral sobre a lista como um todo, né? Acho que deu para falar sobre todos os jogadores que foram convocados dentro dessa lista dos 26 e falar um pouco sobre as variações na forma da seleção brasileira jogar. O espaço está aberto, é claro que eu sei que vai ter muita discussão, muita gente cornetando, lista e tudo, mas eu relativizo essa corneta, justamente pelo que eu falei antes. Acho que a corneta se concentra em opções secundárias. Porque o time, a forma de jogar e as variações, isso tudo está bastante definido, o que é um bom sinal de uma seleção que chega forte à Copa. Se vai ganhar, se vai bem, se vai mal, é uma outra história. Aí a gente precisa esperar a Copa começar. Mas que vai para a Copa do Mundo depois de um ano muito positivo, em que ganhou opções, incorporou como equipe e passou a figurar entre as favoritas, isso tudo é fato. Espaço está aberto, um abraço, até a próxima.